Boa tarde, Brasil. Boa tarde, você que me acompanha através desse canal, desse país ou de qualquer parte do mundo. Eu me chamo Antônio, faço parte desse canal Leão da Tribo de Judá. Não importa o seu credo, não importa a sua religião, se você é espírita, católico, evangélico, se você está ligado ou não a um credo religioso, o que importa é que a palavra de Deus, ela pode chegar até a tua casa. A palavra de Deus, ela pode chegar até a tua família. A palavra de Deus, ela pode chegar até o teu coração. Jesus disse lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que porta é essa? É a porta do nosso coração. Então Jesus, ele bate na porta do meu coração, do seu coração, através de quê? Através de uma pregação da palavra, seja através de um rádio, através das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do YouTube, Jesus está sempre batendo na porta do nosso coração. Cabe a nós abrirmos essa porta do nosso coração para Jesus ou não. Se nós abrir, Jesus entra, E ele muda a nossa vida, muda a nossa história, Não é verdade? Então, boa tarde a todos nessa tarde de domingo, abençoada por Deus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, grandemente em Cristo Jesus, Agradecer, fazer uma pequena oração aqui, já agradecendo, Pai, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, obrigado por esse momento, Senhor. Fala conosco através dessa reflexão, dessa palavra. Abençoe, meu Deus, todos os inscritos do canal Leão da Tribo de Judá. Abençoe os não inscritos também. Pai querido, abençoe esse canal grandemente, Senhor. Aonde esse canal chegar, que seja um canal de bênçãos. Aonde a tua palavra chegar através desse canal, que ela cure, que ela liberte, que ela transforme e que ela mude a situação de cada pessoa. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem uma palavra de Deus aqui para o nosso coração, É uma pequena reflexão. E a palavra de Deus, ela está escrita aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, amados, a palavra de Deus aqui fala que quando Deus criou o homem, Deus fez o homem em imagem e semelhança dele. Deus viu que o homem estava ali criado, a imagem e semelhança dele, perfeito, Deus, ele viu que não era bom o homem estar só. Por isso ele fala lá, em Gênesis 2:18, far-lhe-ei uma adjuntora idônea. O que é idônea? Capaz. Então, Deus criou a mulher, Tirou a mulher da costela do homem, ele fez a mulher. E ele criou a Eva para ajudar ali ao Adão, Fez ali para ajudar o Adão. Por quê? Porque Deus sabia que o homem, ele por si só, ele não tem tanta capacidade, de resolver as coisas sozinho. Por isso que Deus, ele criou a mulher, criou a companheira de Adão, a Eva. Então, queridos, mas não podemos ficar só nessa interpretação. Nós temos que ter um entendimento que o Espírito Santo nos dá. Que não é bom que o homem esteja só. Isso não é só um homem, pode ser uma mulher. Pode ser qualquer pessoa. A pessoa sozinha, ela vai estar incapacitada de resolver situações que o cercam, situações que podem torná-la
torná-la difícil. Por exemplo, se uma pessoa adoece, se ela não tem alguém por ela, se ela adoece e não tem ninguém por ele, ninguém por ela, e a pessoa está sozinho, como essa pessoa ela vai se cuidar? Como essa pessoa ela vai ter essa capacidade de se cuidar sozinho, de se cuidar sozinha? Então não tem essa capacidade. Então não é bom que o homem esteja só. Deus falou. É numa hora de uma luta, é numa hora de uma tribulação, é numa hora de uma tempestade que muitas vezes nos sobrevém, que nós temos que estar ligados com Deus. Então, se a pessoa está com Deus, Deus está com ela. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, amado, 2 Crônicas, capítulo 15, olha o que é que vai dizer. 2 Crônicas 15, diz assim, ó. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa. Quem era Asa? Era o rei. E disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, meus queridos, aqui está falando que se nós deixarmos o Senhor, Ele vai nos deixar. E o que é que a pessoa pode fazer sozinha? Sozinho, sem Deus? Não podemos fazer nada, amados. Não podemos fazer absolutamente nada. Em João 15,5, Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, nós sem a palavra de Deus, nós não temos direção. Jesus disse: eu sou o caminho. Né? João 14, diz: eu sou o caminho. Então nós sem a palavra de Deus, nós não temos direção. Mas não é só a palavra de Deus conosco, que isso aí já é primordial na nossa vida. Nós temos a palavra de Deus conosco. Nós temos Deus conosco. Mas nós temos que ter o quê? Amigos. Amigos de verdade. Amigos que na hora certa, que na hora da adversidade, que na hora da tempestade, eles chegam junto. Eles chegam para ajudar. Eles chegam para nos fazer companhia. Muitas vezes nos dá até uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de renovo. E isso vai muitas vezes levantar a nossa autoestima, amados. Aqui em Lucas, no capítulo 5, Lucas capítulo 5, vai falar a história de um homem que ele era paralítico. E aqui diz, ó, Lucas 5, 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Então, queridos, esse homem estava paralítico. Jesus estava ali. A Bíblia diz que os surdos viam, os aleijados andavam, mortos eram ressuscitados, né? Endemoniados eram libertos. Então Jesus curava, né? Paralítico andava, e Jesus ele fazia paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, não é verdade? Mortos eram ressuscitados. Mas esse homem estava ali numa cama, estava ali inutilizado, sozinho. Mas aí 4 amigos dele, fizeram essa ação com ele. Jesus estava pregando dentro de uma casa e a multidão era grande ao redor da casa, era muita gente. E eles não puderam
passar pela porta daquela casa com aquele homem na cama paralítico. Eles fizeram o quê? Eles, por cima, botaram uma escada e por cima do telhado desceram aquele homem uma corda na cama até Jesus. Esses amigos desse paralítico, eles fizeram o impossível para ajudar a ele. Esses amigos, esses 4 homens fiéis, né, esses 4 amigos desse homem, eram verdadeiramente amigos, né? E ainda bem que ele tinha esses amigos, porque eles o conduziram por cima do telhado até Jesus, e ele foi curado, né? Não só curado, como os pecados dele também foi perdoado. Querido, é preciso que a gente não venha ficar só, né? Precisamos de boas pessoas ao nosso lado, bons amigos, bons colegas, boas colegas, né? Que esteja ao nosso lado. Para quê? Para na hora, né, da tempestade estarmos ali, né? Estarmos ali cientes de que esses amigos, né, essas amigas, né, vão nos conduzir à presença de Deus, ou a um hospital, né, ou a uma clínica, seja o qual for a nossa necessidade, essas pessoas, elas vão estar nos ajudando, nos auxiliando, né? Mas quem está só? O que pode fazer? O que pode realizar? Queridos, nada. Não pode fazer nada. A Bíblia vai dizer, amados, que lá em Atos capítulo 12, diz assim, olha só, Atos capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. Então Pedro foi preso, mas a igreja estava orando, intercedendo pela vida de Pedro. E nessa intercessão, amado, que a igreja estava fazendo, Deus ouviu, né? É bom você ter amigos de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que estejam intercedendo por mim, que estejam intercedendo por você, e que nós estejamos intercedendo por eles também, por essas pessoas, pelos enfermos, pelos maltratados, pelos nossos inimigos, porque a Bíblia diz, orai pelos vossos inimigos. Então, querido, é preciso que nós venhamos. E Pedro foi libertado daquela prisão pelos anjos, né? Olha o que é que diz aqui, ó. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas alparcas, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Então, o sobrenatural, quando a igreja estava orando, né, creio que orou ali fervorosamente a Deus pela vida de Pedro, Deus enviou um anjo, que entrou na prisão, fez com que aqueles soldados todos ali adormecessem, e ali as portas se abriram por si mesmas, ou seja, é o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus em ação na minha vida, na sua vida, quando alguém está intercedendo, quando alguém está orando. Esse é o sobrenatural de Deus.
que fique essa palavra. Ainda teria mais, né? Lá em Eclesiastes, por exemplo, diz: dormirão dois juntos, né? Dormirão dois juntos, se não tiver quem aqueça, né? Como a pessoa vai se aquecer se não tiver o outro ali para se aquecer, né? Então, queridos, que essa palavra, essa reflexão, né, entre no teu coração nessa tarde, e nessa reflexão, né, cada um de nós venhamos fazer uma reflexão. Vamos nos examinar, amado. Que com essa palavra não é bom, Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Então, você não estando sozinho, você tendo amigos, amigas, amigos verdadeiros, amigas verdadeiras, homem de Deus, mulher de Deus, né? Com certeza, Deus vai mandar o socorro. Que Deus abençoe.